Bom dia, pessoal. Hoje é 19 de agosto e nós estamos fazendo a nossa 20ª live em função do programa de administração judicial aplicada que nós estamos rodando no Tribunal do Piauí. É um prazer estar com vocês. Eu sou Luiz Pedrosa e temos conosco o Carlos Haddad, né? Essa live acontece no contexto do curso Administração Judicial Aplicada, onde nós temos 20 unidades no interior implantando o modelo de gestão, e 11 unidades na capital, né, capital e cidades vizinhas, com a implantação prática, né? E essas lives são um momento de sincronização, de troca com a turma, né? Na última live nós falamos sobre benchmarking, né, e boas práticas, e nos surpreendeu a quantidade de boas práticas que aparecem, né, na medida em que a gente vai interagindo com as unidades judiciárias, né, Carlos? E nessa live de hoje nós vamos falar sobre infraestrutura, layout e a influência disso na sustentabilidade, né? Muitas vezes as unidades elas não têm um olhar atento a gastos com energia, com água, e isso não é bom para a sustentabilidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Nós estamos entrando, né, no 6º e último ciclo do programa, que é um programa que tem sido muito interessante, muito prazeroso para nós, né? Quer dizer, nós já estamos pedindo autorização para a torre de controle para aterrissagem, né, Carlos? Exatamente. Mas tem sido um prazer, viu? Continuando aqui, a nossa introdução, essa live é alimentada pelos fóruns de dúvidas, né, de compartilhamento dos participantes. Nós temos muita coisa interessante para falar. Também comentar boas práticas que vocês tenham colocado, né? Então, não deixem de postar a sua contribuição. Vamos falar sobre elogios a quem acompanha o curso, Carlos? Vamos sim, Luiz. O elogio dessa vez vai para a turma lá da comarca de Simões. Né, o pessoal lá ontem, a Cindy, ontem não, mandou alguns dias atrás o ritual de gestão que eles realizaram lá na comarca. Foi um ritual, parece, sem a participação do magistrado. Mas é o que a gente sempre diz, né, Luiz? Entre não participar o magistrado ou, né, deixar de realizar o ritual, é melhor que a equipe que está disponível faça a sua reunião. E aí eles começaram a pontuar coisas muito interessantes, como, por exemplo, passaram a fazer o contato aqui com a autoridade policial, Defensoria Pública, Ministério Público, para cuidar das interfaces. E um problema que eles parecem que é muito comum lá é a questão de identificação de partes, de réus, de testemunhas e tal. Às vezes não tem uma indicação muito precisa só pelo nome. Eles falam que é importante, às vezes, colocar o apelido. Às vezes a cidade é pequena, né, Luiz? Às vezes conhece a pessoa mais pelo apelido do que pelo próprio nome. Os endereços lá, né, próximos à zona rural, eu sei que eles têm uma situação limítrofe lá com o município de Sergipe. Então, até para definição da competência territorial, então eles estão cuidando disso para poder evitar o quê? Desperdício, retrabalho, ficar intimando, né, pessoas que estão fora da comarca, aceitando ações de pessoas de fora da comarca e tal, e por aí vai. Eles estão fazendo, né, a questão do arquivamento de autos, né, tentando instituir essa cultura de baixa, tudo, e já estabeleceram para a próxima reunião de gestão que cada servidor, né, identifique uma não conformidade, que isso é importantíssimo, né, para aquela ação de melhoria, para a iniciativa que vai elevar o patamar da prestação do serviço. Cada servidor tem que apresentar também a sua produtividade, isso aí também é importante. Acho que o mais importante até, né, Luiz, é ter a medição inicial disso, né, ter um indicador da produtividade. Depois que você começa a medir 1 mês, 2, 3, tal, lá para frente você começa a estabelecer metas. Então acho que o mais importante é isso. Vamos começar a ver o que a gente está fazendo, medir isso, para a gente, a partir de alguns meses, começar a estabelecer metas de produtividade. Ô, Carlos, é preciso sair do voo cego, né? Que a gente sempre fala, né? A partir do momento que você começa a medir indicadores, a ter fazer o uso dos relatórios de gestão, né? Eu acho que isso faz muita diferença naquela prática da autoestima, né? Que é viver conscientemente. Passa todo mundo a ter consciência da situação da unidade, para onde nós estamos e para onde nós estamos indo, né? Faz toda a diferença do mundo. Mas vamos continuar. Isso, tem agora o nosso fórum de discussão, né? Como nós estamos caminhando para o final do curso, o fórum diz respeito a resultados, né? Que resultados que o curso trouxe e tal.
E quem participou dessa vez, o Giovanni. O Giovanni chegou, mencionou que, assim, após todo o curso, ele pôde perceber que um grande problema, acho que o problema central é gestão de pessoas, né? É assim, nós estamos lá, às vezes, trabalhando no automático, se esquecendo, às vezes, do nobre papel que a gente tem, né, na prestação do serviço judicial. E eu me lembro, Luiz, uma vez a gente no outro tribunal, em que esse tribunal estava implantando um sistema de gestão, e aí nós conversando com um dos responsáveis por isso, ele chegou e falou assim, não, ó, gestão de pessoas eu não estou querendo me envolver, não. Eu quero mexer só questão aqui de produtividade, fluxo de trabalho, medir acervo e tal. Eu olhei assim de lado, eu lembro que acho que a gente, né, se entreolhou e falou assim, mas peraí, se não mexer com gestão de pessoas, vai mexer com o quê? Porque a essência do trabalho é muito gestão de pessoas, né? São as pessoas que produzem, que trazem resultados, né, que vivem uma vida dentro do judiciário. Então isso aí é uma questão central, que o Giovanni apontou aqui. E ele falou o seguinte, ó, temos que focar então na formação de líderes. Foi uma conclusão, um resultado que ele chegou aí ao final do curso. Porque o resto vai ser consequência, né? Então, assim, ele agradeceu a participação, essa jornada, né? Mostrou um caminho para eles. Nós também ficamos muito agradecidos, né, Luiz, pelo grande aprendizado que tivemos ao longo do curso. E eu concordo com o Giovanni. Nós precisamos realmente cuidar das pessoas, ter bons líderes que nos mostrem o caminho, né, que temos que percorrer. Ô Carlos, o judiciário, as pessoas são trabalhadores do conhecimento, né? Ou seja, elas trazem para o trabalho todos os dias o conhecimento que eles têm sobre as rotinas judiciárias, né, sobre a matéria jurídica. Então, e esse conhecimento está aonde? Está nas pessoas, não há o que discutir, né? Então, de fato, sem a participação, sem o envolvimento, sem o engajamento da equipe, a gente não consegue avançar muito, né? Por isso que a gente fala sobre gestão de conflitos, a gente fala sobre engajamento, né? A gente fala sobre uma série sobre liderança, porque são as pessoas que fazem acontecer, né? A gente brinca que a gente só mostra alguns slides, fala umas bobagens, né? Mas quem faz acontecer são realmente as pessoas que estão lá na ponta e que se empenham para prestar um bom serviço jurisdicional. Então, sem a gestão de pessoas, né? Sem esse componente principal, a gente não vai muito longe. Agora, não basta também a gestão de pessoas, né, Carlos? A gente precisa também saber sobre a tramitação, sobre perdas e desperdícios de esforços, né? Que eu acho que é uma grande diferença, né? Quando você elimina perdas e desperdícios de esforços, você está você está respeitando o recurso mais escasso que nós todos temos, que é o tempo, né? Você está respeitando o tempo da sua equipe, não deixando haver retrabalho, né? Fazendo haver uma melhor aproveitamento do tempo. Isso é respeito às pessoas. Exatamente isso. E ainda no fórum de discussão, o Márcio Cordeiro, né, da Segunda Vara da Família e de Sucessões de Teresina, né, nós fizemos o ritual de gestão ontem. A gente nota, é uma grande satisfação, né, Luiz, a equipe da doutora Elvira, né, o empenho lá, a aplicação efetiva, né, dos conhecimentos do curso na realidade judicial dela. E o Márcio está falando aqui, ó, houve, na verdade, uma mudança de perspectiva, sobretudo a questão do foco, né, foco em resultados, economia de tempo e na melhoria contínua. Então, assim, são conceitos que parece que foram incorporados pela equipe, né? O Márcio brincou aqui, falou, esse trem aqui da pandemia, né, não atrapalhou um pouco, né? Falou que nós somos os maquinistas que vamos conduzi-los aí, que ele até se lamenta um pouco, que, né, quando esse curso acabar, que eles vão ficar aí sem os maquinistas. Mas ele não sabe, mas a garantia é eterna, né, Luiz? Isso aí não... sempre que precisar, estamos à disposição, mais para trocar ideias, né? A gente sempre gosta de ter notícia dos resultados, como é que a equipe vai, como é que a unidade está saindo e tal. Então, assim, tem uma cláusula lá, assim, no fim do contrato que fala assim, ó, garantia eterna. Pode contar com a gente sempre. Ô, Carlos, e nessa questão de garantia eterna, eu quero chamar a atenção da doutora Lívia, aqui de Minas Gerais, que foi aprovada por mais uma fase da seleção do mestrado, né, lá da Infam. E é isso, Márcio. A doutora Lívia já foi nossa aluna há anos atrás, né? E até hoje entra em contato, pede recomendações, pede conselhos. A gente faz esse processo de mentoria, né? E apoiamos esse desafio que ela teve de se qualificar para o mestrado, ajudamos a montar o pré-projeto. Quer dizer, a gente termina sendo uma grande família de pessoas empenhadas
nesse movimento de transformação do judiciário. E nos dá um monte de orgulho saber que você, Márcio, e todos os nossos alunos aí do Piauí, nós estamos nessa família. É um prazer, contem conosco, né? Agora, Carlos, falando sobre resultados, né? Agora, nesse último ciclo, nós vamos falar sobre contabilização de resultados, né? Que é uma coisa super importante, pessoal. Muitas vezes a gente toma as iniciativas, né? E não tem noção do impacto que isso vai trazer. E nesse ciclo nós vamos trazer essa coisa de entender os impactos, entender e contabilizar resultados. Porque até para você fazer o seu caso perante a STIC, perante o tribunal, é muito importante a gente ter essa possibilidade de falar, olha, isso vai trazer esse resultado. Então, é muito bom, preste atenção que aperte os cintos, porque tem muito voo ainda pela frente até a gente pousar. Continua, isso. Carlos. Ô, Luiz, e as boas práticas, né? Eu, assim, acho que a gente dentro da política aí, de pegar todas as turmas, né, e tentar ver boas práticas em cada uma delas, eu resolvi escolher uma aqui da Seção Judiciária da Bahia, né, a turma da Justiça Federal, que começou a fazer o curso aí recentemente. Eu estou trazendo aqui a prática do doutor Antônio Lúcio, meu colega juiz federal. Ele faz uma coisa simples, mas acho que boa e interessante. Ele fala que se reúne a cada mês, a cada 15 dias, com a equipe da vara toda, lá no gabinete. Ele entrega um artigo, às vezes jurídico, né, normalmente, sobre um tema relacionado à atuação deles da Justiça Federal. Né? Ele está lá no interior da Bahia, né, na subseção de Bom Jesus da Lapa, e eles ficam discutindo esse texto. Né? Fala que é uma ótima oportunidade de trocar ideias, de comunicar-se melhor, da turma perceber qual que é o entendimento dele sobre alguns temas jurídicos, né? Então, assim, essa troca, né, de conhecimento é essencial. Nós temos a reunião de gestão, né, para poder fazer o acompanhamento, né, do trabalho durante o mês, do fluxo de processos, mas também essa parte assim, mais acadêmica, né, de reunir toda a equipe, discutir questões jurídicas, também acho que é muito válido. E aí eu até falo, Antônio, ó, dá para ir um pouquinho mais à frente. Não só ler e discutir, começa às vezes a escrever artigos jurídicos com a sua equipe. Né? Às vezes eles têm lá questões assim, cada juiz atravessa na sua unidade judiciária por um problema, achou uma solução, ele detecta algo assim, que é até um pouco inovador, inédito, às vezes junto com um assessor, com um estagiário, redige um artigo jurídico, manda para uma revista, é uma forma também, né, da gente estimular essa coesão que tem na unidade judiciária. Carlos, mais um que está se integrando à família, né, pela transformação do judiciário. Isso é muito bom. Agora, tem a técnica da cumbuca, né? Você conhece a técnica da cumbuca, Carlos? Não, diga aí, como é que é, Luiz? Não, a técnica da cumbuca é o seguinte, você propõe um texto, né, de leitura, ou vários textos, né, e você tem papelzinhos na cumbuca com o nome de todo mundo e também os textos. Então você tira um papelzinho, quem for sorteado ali começa a falar sobre as leituras, ou sobre o texto que foi sorteado, né? Você pode ter variações da técnica da cumbuca. E o que é legal desse momento é que não precisa ser um momento pesado, pode ser um momento de descontração, de lanche, né? É um momento, na realidade, de socialização do conhecimento, né? Onde todo mundo troca impressões né? e opiniões sobre determinada matéria. Só tem a ganhar todo mundo, né? Porque quanto mais você tiver pessoas qualificadas na sua equipe, melhor é para todo mundo, não é mesmo? Perfeito, exatamente isso. E eu estou até devendo, viu, Luiz? Porque lá no meu gabinete aqui da turma recursal, começamos a fazer um projeto aí de análise de emendas de acordo, elaboração de acordo e tal. Acaba que no juizado especial tem uma técnica, acho que um pouco diferente, né? É menos formal do que no STJ, no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal. E aí a Carla e a Laura fizeram um trabalho ótimo, uma excelente apresentação. Eu combinei com elas, vamos colocar isso aí num artigo jurídico. E aí elas me deram a incumbência, elabora então um sumáriozinho para a gente, para nós podermos, né, ir depois preenchendo o texto, para poder dar uma contribuição nossa, né? Como elaborar um acordo no âmbito da turma recursal. Então aí é mais ou menos isso que o Antônio Lúcio tem feito lá em Bom Jesus da Lapa. Chique, né, Carlos? Agora, falando sobre isso, sobre escrita de artigo jurídico e tudo mais, nesse último módulo do curso, nós vamos falar sobre o registro do curso, né? E isso é super importante, né? Registrar, colocar, sistematizar, colocar no papel um pouco da experiência que cada uma das unidades está passando por elas, né? E isso vai virar um livro que a gente espera compartilhar
com todos do Piauí, né? Porque daqui a pouco você é uma vara de família, você registrou lá, outras varas vão poder ler e aprender com você, né? Isso é que é o chique da gestão do conhecimento, né? A partir do momento que você sistematiza o conhecimento, outras pessoas, muito tempo depois, podem pegar aquilo e aprender e melhorar em cima do que você registrou. Então nós vamos entrar nessa fase de registro também lá com o Tribunal do Piauí. E eu tenho certeza que vai ficar chique esse registro dessa experiência. Isso, é um material muito rico, né, Luiz? A gente tem que botar isso aí no papel. Se bem que a gente fala botar no papel, né, Luiz? O papel vai acabar acabando, ou não. Né? Isso aí nós vamos falar um pouquinho tema aqui, né? Exatamente. E tudo mais. Outra coisa, nós vamos visitar o pessoal aí no Piauí, né? Cada comarca, né? O fórum, conhecer o ambiente lá onde o pessoal trabalha. E aí a gente vai ter um olhar atento para a questão da infraestrutura e do layout, ou não, Luiz? Pois é, vamos falar sobre estrutura e layout, Carlos? Vamos lá, vamos entrar no tema de hoje, né? Então, essa coisa é tão importante e é mais ou menos como o ar que a gente respira, né? A gente aceita, a gente não discute, né? Então, eu acredito que acontece mais ou menos assim, você chega numa unidade judiciária, né? Você é recém-chegado, você não questiona a disposição de mesas, cadeiras, armários, a copa, o banheiro, né? Tipicamente, você aceita a infraestrutura. Você chega num fórum, né? Você não vai questionar com a diretoria do fórum por que determinadas coisas são daquele jeito. Então, é do nosso espírito, é da nossa natureza, Carlos, aceitar as coisas sem questionar. Né? Você aceita simplesmente. E, na realidade, o que a gente quer trazer a partir da administração judicial aplicada, né, é exatamente isso, é esse olhar de fora, esse olhar de questionar. Né? Eu lembro lá do pessoal reclamando, isso acho que foi em Montes Claros, do banheiro sujo. Isso aqui é o nosso local de trabalho. Nós contratamos uma empresa para fazer a manutenção e limpeza. Né? Como assim o banheiro está sujo? Ou outra vez a gente viu que a empresa que fazia a manutenção estava regulando o papel higiênico. Como assim, gente? Né? Então, esse olhar de questionamento à infraestrutura e o layout é muito importante, né? E faz parte da nossa capacidade de melhorar, né? Sair da caixa, né? Olhar de fora e questionar. E esse conformismo que você está falando é tão natural, né, Luiz? Eu me lembro também, numa das unidades que a gente implantou o modelo de gestão, aí nós fomos lá visitá-la, pneus debaixo da mesa do servidor, coletes de motoboy junto com capacetes apreendidos, assim, uma pilha num canto da unidade judiciária. Eu falei, o que é isso aí e tal? Ele falou, não, isso aí são as apreensões e tal. E eu falo o seguinte, o servidor trabalha com um pneu debaixo dos pés dele e ele acha que isso é normal. Às vezes está lá mal posicionado, né, sem poder se ajeitar corretamente, mas a questão da ergonomia, não, isso a pessoa vai se habituando, né? Como diz o Dostoiévski, né? O homem é um ser que a tudo se habitua. E eu lembro que quando nós saímos de lá, eu até te perguntei, eu falei, Luiz, será que vai dar resultado aqui o nosso modelo de gestão? Porque a situação, assim, foi assustadora. E foi uma das varas que teve a melhor resposta, né? Um resultado excelente, uma modificação, assim, completa. E então, assim, ao mesmo tempo que nós nos conformamos com essas situações de infraestrutura, de ergonomia e tal, mudar não é difícil. E às vezes a mudança, né, a pessoa topando aquilo, ela consegue resultados excelentes. Ô Carlos, e eu vejo, por exemplo, no interior do Piauí, algumas unidades que reclamam da infraestrutura, que eles estão em casas, que eles estão em situação de infraestrutura deficiente, né? Vai acontecer no Piauí, eu tenho certeza, o que está acontecendo aqui em Minas também, que pouco a pouco o tribunal está construindo fóruns, né, novos, né, em cada das comarcas, né, que é a Casa Nova. Agora, engana-se quem pensa que é trabalho simples, né? A arquitetura para uma estrutura jurídica, judiciária, ela não é simples, ela não é óbvia. Porque até coisas do tipo o local para acomodar presos que vão lá para o tribunal do júri, né? Vou fazer uma audiência, etc. Né? Tudo isso precisa ser pensado na arquitetura do judiciário, não é mesmo, Carlos? Outra coisa, eu não sei, não conheço no Brasil, tipo assim, escritórios especializados para construção de fóruns, né?
Eu sei que lá nos Estados Unidos tem, né? Tem até um livro, é interessante, né? São elementos chaves no design de tribunais. Lá em Portugal, eu sei que tem um Observatório Permanente da Justiça, eles têm um curso sobre arquitetura judiciária, falando... E tem coisas básicas que às vezes a gente não percebe, né, Luiz? Então, por exemplo, você tem que separar as funções judiciais, administrativas, do função do público, ou seja, né, deixa um local ali para o trabalho interno e outro trabalho externo. Quanto menos você assegurar a circulação de pessoas dentro do fórum, é melhor. Né? Então, ou seja, faz o atendimento logo na entrada, no primeiro andar, evita que as pessoas fiquem subindo, transitando muito pelo fórum. Aquela iniciativa que a Vara Criminal aqui de Minas teve no Fórum Lafayette foi ótimo nesse aspecto, né? O pessoal precisava subir não sei quantos andares para poder lá assinar o livrinho de suspensão condicional do processo. Colocar esse livrinho na porta de entrada do fórum, ou seja, evita a circulação, é menos gente gastando elevador, energia, né? Menos gente transitando, ainda mais hoje, imagine uma época de pandemia. Quanto menos pessoas estiver circulando, é melhor. Então, assim, há muitos detalhes relacionados a uma arquitetura de tribunal. Ô, Carlos, e é interessante porque no Fórum Lafayette aqui de Belo Horizonte, o tribunal tirou as varas cíveis e colocou por um prédio vertical, né? O Fórum Lafayette é um prédio com 16 elevadores e 4 andares. Aí eles levaram todas as varas cíveis para um prédio de 16 andares e 4 elevadores. Então você viu o congestionamento de elevador, etc. Então eles foram forçados a adotar esse atendimento na portaria. Ao invés de ter as pessoas subindo no elevador, congestionamento, fila do elevador, não tinha onde colocar os autos, né? Eles começaram a fazer o máximo de atendimento possível na portaria desse prédio, né? E com ganho das unidades, né? Porque você interrompe menos, né, o balcão de atendimento, etc. E também com ganho para o jurisdicionado. Ao invés de ter que enfrentar elevador, tal, ali na portaria mesmo ele já é atendido, tem uma estrutura de atendimento na portaria e evita esse trança-trança dentro da unidade judiciária. Então, isso faz muita diferença, né, Carlos? Traz economia de energia, sustentabilidade. Olha a sustentabilidade aparecendo aí. Para você ver como é que a pandemia trouxe transformações para o judiciário, né? A Justiça Federal aqui em Belo Horizonte, o que ela está programando aí para o retorno? Ela vai fazer um atendimento no térreo, né? Vai colocar lá, né, quiosques, assim, boxes próprios, para poder fazer esse atendimento. Esse atendimento vai ser por hora marcada, e aí vai descer um servidor lá do andar, é um prédio grande, são 16 andares, para poder fazer o atendimento, né, na parte interna, ou seja, evita a circulação, tal. Ou seja, precisou da pandemia para ter essa percepção. Porque antes o que acontecia? Era todo mundo lá pegando filas no elevador, subindo, né? Hoje com o processo eletrônico, né, Luiz, a tendência é cada vez diminuir o acesso ao fórum. Mesmo as audiências, né, se nós estamos fazendo audiências no meio virtual, né, até o comparecimento tem reduzido. Eu não sei se foi o doutor Kilder ou o doutor João Henrique, falou, não, sempre tem um ou outro que está lá sem o que fazer, vai passear no fórum, né? Agora com a pandemia isso aí vai ficar um pouco mais limitado, mas vai mesmo. E isso aí influencia, tipo assim, o que a arquitetura anterior, né, previa, mas que ainda não tinha sido implantado, pela pandemia vai começar a funcionar. Ô Carlos, e a gente deve copiar para o judiciário algumas boas práticas de outras áreas, né? Lembra que a gente falou na última live sobre benchmarking e boas práticas, né? Que eventualmente a gente deve trazer, por exemplo, o judiciário a questão das urgências e emergências, né? Então, busca do pronto-socorro, aquela classificação de criticidade de cada urgência e emergência para tratar adequadamente, né? Então, também no judiciário, a gente deve se espelhar, por exemplo, no exemplo dos bancos. Os bancos passaram para os clientes um monte das atividades de atendimento. O autoatendimento agora impera nos bancos. E também as linhas aéreas, né? Agora você praticamente faz o seu check-in no totem, né? Praticamente não usa mais o balcão de atendimento, né? Então, aquilo que a gente puder passar para o jurisdicionado, para as partes fazer de forma tranquila, simples, né? Ganham todos os envolvidos, né? Então, no início, quando a gente implantou o caixa automático nos bancos, eu era diretor do Unibanco naquela época, né? Usar a interface de autoatendimento para ter um saldo, para ver, eventualmente, a sua posição no processo, etc., era uma coisa complexa, parecia uma coisa complexa. Então, tinha umas meninas com a camisa "Posso ajudar?" lá na sala de autoatendimento, na frente dos bancos, né? Hoje em dia, todo mundo faz
usa os caixas automáticos com uma naturalidade imensa. E a coisa é realmente simples de usar, né? É simples de usar. Então, também no judiciário, a gente deve pensar isso. Colocar um autoatendimento na entrada dos fóruns, né, das casas judiciárias, de maneira a evitar esse trança-trança, né? Tem impacto aonde? Na sustentabilidade. Menos gasto de energia, né, elétrica, água e etc., por processo, por indicador que a gente quiser usar. Continua, Carlos. Ô, Luiz, e você falando, e o banco tem o detalhe, né? Ele transferiu o serviço para a gente e cobra da gente, né, para poder fazer o serviço dele, né? Todo mês nós estamos pagando uma taxinha lá de manutenção. E a gente está feliz, né? E você falando isso, eu me lembrei o aeroporto de Singapura, né? Um dos mais modernos do mundo. A quantidade de pessoas trabalhando lá, comparativamente a outros aeroportos, é muito pequeno, porque é tudo automatizado. Você pode até, se quiser despachar a mala, você não tem que ter contato com ninguém. Tem tudo lá esquematizado. E aí eu penso o seguinte, o judiciário ele vai acabar caminhando para isso. Vai chegar no momento que nós vamos ter uma plataforma digital em que as pessoas vão ingressar lá com uma reclamação, a outra vai responder isso e tal. E às vezes a intervenção do judiciário pode ser mínima, entendeu? As próprias partes, dependendo, vão chegar a uma composição, uma discussão entre elas, eu não sei. Nós temos um acervo, né, Luiz, de 80 milhões de processos. Eu falo que, assim, cada ano a gente está julgando mais ou menos o que entra. Entra 30 milhões, a gente julga 30 milhões, ou seja, permanece lá um acervo muito grande. Para resolver isso, nós vamos ter que fazer uso de informática, de tecnologia da informação. Porque senão, assim, né, a nossa produtividade, nós não temos conseguido acompanhar. Né? A gestão vai ter um impacto muito grande nisso, né? Você aumentando a produtividade. Mas nós temos que ter o apoio, né, da conciliação, mediação, arbitragem e também da tecnologia. Então, tudo isso é muito importante, né, para poder resolver esses problemas. E assim, a gente tem que aprender a pensar naqueles que já fizeram isso, né, Luiz? Eu me lembro, nós estamos falando aqui de arquitetura, né? Vários fóruns sendo construídos. O Brasil, eu acho que gasta muito dinheiro construindo fóruns, né? Hoje a gente percebe que os palácios da justiça aí estão esvaziados, né? Grandes estruturas montadas, todo mundo aí no teletrabalho. Mas assim, uma coisa que se percebe claramente quando a gente fala em arquitetura judiciária é que, por exemplo, tem que ter quase que vias de fluxo diferenciados para presos, para servidores e magistrados, para público. E normalmente isso aí a gente não encontra muito, né, nos nossos prédios, às vezes são prédios adaptados. E eu lembro que quando eu visitei os Estados Unidos, lá fui num poder judiciário lá do condado, né, municipal, digamos assim. Tinha lá a entrada exclusiva para o preso, o local específico que ele tinha que ficar, a entrada privativa do juiz que não encontrava com os presos, evitava esse contato, tudo questão de segurança, né? Segurança é uma coisa muito importante também que deve ter no ambiente judiciário. E a destinação de bens apreendidos, né, que às vezes vão se amontoando na casa jurídica, né, ao invés de serem destruídos ou ser dada alguma destinação, e aí o fórum passa a ser um alvo para ataque criminal, né, ataque criminoso, como aconteceu, por exemplo, em alguns fóruns em São Paulo, foram invadidos para bandido roubar arma, né? Isso é sustentabilidade, né, Luiz? Você acondicionar as coisas que precisam ser acondicionadas, você jogar fora aquilo que não tem utilidade, dar destinação específica o quanto antes, né, daquilo que você não precisa mais. Então, armas é uma coisa assim, realiza a perícia na arma, encaminha para o Exército. Né? O Tribunal de Justiça do Piauí lançou recentemente, né, os manuais de destinação, né, e de acondicionamento de bens. E a gente tem que tentar ter um protocolo realmente assim, entra só o necessário e o que tiver aqui inútil, joga fora. Dá a destinação, porque senão você vira um depósito de acumulador. Né? Tem aquelas séries lá, os acumuladores. Tem varas da justiça que só tem lá acumuladores. Se você abrir o depósito judicial lá, você toma susto. Ô Carlos, você veja como está tudo interligado, né? Tecnologia com arquitetura, essa questão do autoatendimento na entrada das casas judiciárias, né? Agora, é preciso usar a tecnologia tem a ver com gestão de conhecimento, tem a ver com sustentabilidade. Agora, você falando me lembrou aqui a questão da atermação em juizados especiais, né? A atermação, vale aqui o Pareto, né? 80% do trabalho chega de 20% das causas, né? Dos tipos de casos. Podia ter modelos, né? Praticamente você só... é questão de dano moral, né?
Que tipo de dano moral? Aí você preenche lá os campos em branco e a inicial já sairia já todinha pronta para ser tratada por tecnologia, né? Facilitaria demais o processamento interno, dali para diante, né? Ao invés de ser aquela coisa manual, não é bem artificial, mas super artesanal da termação, que eventualmente é feita até com erro, feito por um estagiário com pouco conhecimento, faz a termação com erro e sai aquele negócio dando problema o resto da tramitação, né? Então, a tecnologia ajuda a gente, né, Carlos? Isso é uma coisa fácil de corrigir, né, Luiz? Você tem que dar o treinamento, tem que ter esses modelos, a padronização. E o pessoal, quando a gente fala de infraestrutura, layout, eles pensam que é a coisa mais difícil de se mudar. Né? Fala assim, peraí, eu tenho que mudar a estrutura do prédio, eu tenho que instalar um ar-condicionado, tudo não depende de mim, tudo vai depender do tribunal. Isso é parcialmente correto, né, Luiz? Mas, assim, é possível fazer muita coisa que a gente não percebe. Nós já chegamos a várias unidades judiciárias lá que o pessoal reclamava que era um calor, né, infernal. Então era um calor muito intenso, não podemos colocar nem ventiladores porque a estrutura do fórum, né, não admitia a tensão elétrica lá, tal, ia dar um pico, ia dar problema. A gente percebeu o quê? Tinham lá vários armários, escaninhos, tampando as janelas da sala. Chegou e falou assim, vamos desobstruir isso aqui, deixa as janelas abertas para ter um fluxo de ar e tal. Resolveu 100%? Não resolveu, mas melhorou muito, né? Uma situação assim de uma climatização mais adequada. Eu me lembro quando eu assumi também lá na turma recursal do juizado. Eu perguntei para todo mundo, falei, o que você precisa para trabalhar, qual é a sua necessidade e tal. Aí uma servidora chegou e falou, até meio indignada assim, que eu preciso de uma cadeira, essa cadeira eu tenho problema ortopédico, tal, essa cadeira não me atende e tal, e eu preciso de mais uma tela de computador. Que é processo eletrônico, eu estou com só uma tela, dá um trabalho danado, não sei o quê. Aí eu perguntei para ela, você já tinha pedido isso antes? Ela falou, não. Eu falei, não, então vou pedir. Luiz, no dia seguinte, tinha cadeiras e monitores disponíveis lá na Justiça. Foi feita a substituição. Então, assim, é aquele negócio, a pessoa se conforma e a pessoa também acredita que mudar a infraestrutura, layout, equipamento é muito difícil. E às vezes a solução é simples, né? Não demanda tanto trabalho. Então, isso me lembrou a Vara Federal lá de Manhuaçu, que o pessoal pediu um apoio de pulso, lembra? E eles conseguiram. Quer dizer, pedir e conseguirás, né? Quer dizer, é preciso primeiro pedir o não, a gente já tem, não é mesmo, Carlos? E às vezes as coisas simples, né? Durante as reuniões de gestão, eu lembro que uma servidora falou aqui, eu estou no atendimento, tem uma luz aqui, aquelas luzes antigas, incandescentes ainda, fica em cima da minha cabeça, o teto é baixo, eu morro de calor. Aí ninguém sabia disso, né? Porque a pessoa estava lá trabalhando há anos, meses, sem reclamar. E aí chegaram, não, vamos então fazer a substituição. Fizeram uma simples substituição, contaram com o apoio da OAB. A OAB pegou uma salinha lá, fez uma sala da OAB, aproveitou e deu um benefício para a Justiça, né? Ajudou a reconstruir não sei qual parte lá da vara. E tudo bem, ou seja, solucionou um problema a custo zero para a Justiça. Ou seja, essas parcerias, as iniciativas, tudo isso são soluções para esses problemas que a gente acha que, por envolver aspectos construtivos, né, ergonômicos, são impossíveis. E não, às vezes a solução está aí do nosso lado. Então, Carlos, você falou uma coisa super importante, essa cooperação com os órgãos, com outros órgãos envolvidos, né? Às vezes a gente olha assim, uma relação quase que adversarial com o Ministério Público, com a Procuradoria, né, com outros, com a polícia, né? Na verdade, a gente tem que pensar na nossa arquitetura como acomodar esses parceiros, né? A gente tem que mudar a nossa visão para uma parceria. Então, eu lembro de uma vara criminal que colocou uma mesinha, né, lá para a pessoa do Ministério Público, para sentar lá enquanto e receber uma pilha de processo para ir despachando e etc. Então, eu acho que é isso, pessoal, a gente pensar nessas parcerias e como que a gente integra o nosso trabalho com o dos parceiros. Você quer ser bem tratado também quando você vai de outro lugar, não é mesmo? Então, você acolher os parceiros dentro da sua arquitetura, dentro da sua possibilidade, dar a eles um local bom de trabalho, né, para ele despachar, etc., isso faz muita diferença. A pessoa se sente acolhida e tem mais disposição também em ajudar, não é mesmo, Carlos? Isso é orientação até do CNJ, né, Luiz? Né? A diretriz que ele tem lá para projetos arquitetônicos, eles recomendam, tem que ter uma integração do fórum
com os outros órgãos que atuam, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB. E eles até falam, se possível, deixe um espaço específico para a atuação deles. E realmente, imagine, trabalhando todo mundo no mesmo, pode dar briga, mas eu acho que pode dar muita cooperação, né? Pode dar muita trocas, né? mais próximas. Imagina naquela época ainda do processo físico, né? Às vezes era um transporte de autos e tal. Se vocês já estão no mesmo local, tudo é mais fácil. E você vivendo ali naquele mesmo ambiente, numa mesma realidade, é lógico que não vai interferir, né, na imparcialidade do juiz, nem nada tal, mas é bom você ter esses órgãos que você lida diariamente próximos de você para resolver problemas, né, para pensar em novas soluções, ter novas ideias. Eu acho que isso é essencial. E o CNJ acertou quando estabelece isso como uma diretriz, essa integração arquitetônica de todas as instituições. Pois é, o caso, a gente já viu, por exemplo, espaços, né, tão desorganizados, tão amontoados, né? Eu nunca vou esquecer, por exemplo, quando eu fui no subsolo do Tribunal do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, sabe? O TJRJ. E fui conversar com um magistrado de vara de família. E ele estava num cantinho, todo o espaço estava ocupado por autos físicos. Você entrava num labirinto de autos físicos, estantes, e ele estava lá encolhido num cantinho trabalhando. Isso não é qualidade de vida no trabalho, né, Carlos? Isso não é condição digna de trabalho. Não é. Né? Então, a organização dos espaços físicos, a intolerância a determinadas coisas é muito importante para a gente melhorar o nosso espaço, onde a gente passa a nossa vida, onde a gente dedica a nossa vida. Então, a gente já viu, por exemplo, autos no banheiro, né? Livros estocados em banheiro, autos estocados em banheiros, né? Ou seja, não tinha nenhum banheiro decente para o pessoal usar, copas mínimas em que você não tinha um lugar para lavar um prato, todo tipo de situação, autos no chão, né? O espaço de trabalho muito, muito desorganizado, muito confuso, isso tudo gera uma baixa autoestima na equipe, né? Porque você chega no seu trabalho, o trabalho está uma bagunça, né? O seu ambiente de trabalho está uma bagunça. Isso não pode acontecer, não é mesmo, Carlos? Luiz, e isso aqui é desigualdade, né? A gente vê assim, ó, se a gente calcular o número médio de servidores que eu falo assim, servidores terceirizados, estagiários por magistrado no Brasil, dá uma média de 24 para cada magistrado. Só que assim, às vezes está lá o juiz aí se perguntando, peraí, eu não tenho 24 pessoas trabalhando aqui comigo no interior, a minha equipe aqui tem 10 pessoas, mais o porteiro que atende aqui, tá, um vigilante, são 12. Mas a gente vê em outras cortes e outros locais um ministro com 270 pessoas, né, trabalhando assim para sustentar o tribunal. Então, assim, é a desigualdade. Então, assim, nós já vimos situações muito ruins. Eu me lembro lá no interior do Pará, eu fui numa comarca lá em Rondon do Pará para poder fazer umas audiências. Era uma casa, eu vi lá o juiz e 2 servidores trabalhando na unidade. Processos assim, empilhados na casa inteira. O juiz muito gentil falou que eu separei esse cantinho aqui para o senhor fazer audiência e tal, porque assim, eu mandava as cartas precatórias para ele cumprir para mim e demorava muito. E quando eu cheguei lá eu entendi por quê, porque o juiz estava assim, afundando em trabalho. Ele não tinha estrutura quase que nenhuma. E aí eu fiz as audiências, fiquei muito impressionado com aquilo, então eu percebo, há muita desigualdade. O meu tribunal lá em Brasília está sendo construído um prédio, 620 milhões de reais. São 27 juízes, desembargadores. Então, assim, agora com a pandemia, né, todo mundo trabalhando online, qual que é a utilidade de um gasto, né, de um prédio como esse? Então, assim, a desigualdade é um grande problema que nós temos em todos os setores e áreas do Brasil, né? Não só no judiciário, na parte de distribuição educacional, distribuição de renda, de tudo. Mas, assim, apesar dos problemas, com um pouco de boa vontade, a gente consegue tentar tirar aqueles que estão numa situação pior, levar o nível, né, a qualidade de vida deles, porque realmente é desanimador. Imagina aquele juiz que vai trabalhar naquele ambiente, né, insalubre, hostil, que não é bonito, né, esteticamente péssimo, que ânimo que ele vai ter para trabalhar? E a equipe dele? Então muita coisa tem que mudar. Ô, Carlos, mas tem muita gente que fala assim, ó, nós é pobre, mas nós é limpinho, nós é organizado, né? Nós somos felizes. Então, eu acho que, independente de qual seja a situação de uma unidade judiciária, ela não deve aceitar
né, um ambiente de trabalho desorganizado, sujo, né, mal iluminado, quente, né, porque isso depende de nós, depende da unidade, né? E um ambiente de trabalho mais organizado, mais limpo, com menos penduricalhos, menos complexidade, né, espacial, leva a melhor produtividade, menos retrabalho, né, mais exposição, mais produtividade de cada servidor. Então, eu acho que isso depende só da unidade, entende? Não aceitar determinadas coisas só depende da unidade. Sim, perfeito. Ó. Isso já valia para quando era a época de autos físicos, né? Imagine assim, uma unidade que não se organizava adequadamente, tinha lá um servidor trabalhando num setor que ele tinha que atravessar a secretaria toda para pegar os processos que ele mexia. Não tem lógica, né, Luiz? O ideal é que ele coloque sua mesa junto aos processos. Talvez o ideal é que uma vara seguisse o fluxo do processo. Começa aqui as petições iniciais, aqui aguardando a audiência, aqui conclusos para sentença e vai avançando no caminhar do procedimento. Hoje, com o PJE, mudou muita coisa, mas mesmo nos arquivos do PJE precisa ter organização. Né? Sem a organização, você vai ter uma caixa lá com 1.000, 2.000 processos, sem nenhuma indicação do que se deve fazer, né? Tudo aguardando o prazo, e você vai simplesmente abrindo um por um para tentar descobrir do que se trata. Então, assim, hoje as etiquetas, né, a distribuição em caixas mais específicas, é a parte organizacional, para a gente ter menos desperdício de tempo, né, e evitar o retrabalho. O ambiente físico migrou para o ambiente virtual, né? Então é preciso ter essa organização, padronizar etiquetas, padronizar caixas, né? Não deixar as pessoas ir acumulando arquivos, né, nos seus computadores, padronizar modelos, disponibilizar isso num drive compartilhado, né? Disponibilizar agendas no drive compartilhado e assim por diante, né? Quer dizer, eu acho que a ativação digital ela está acontecendo em graus diferentes dependendo das unidades. Tem unidades que tem aí, eventualmente, um jovem, uma pessoa mais letrada na informática, e ela introduz Trello, introduz um monte de ferramentas digitais que trazem essa facilidade para toda a equipe. E trazem também o quê? Sustentabilidade. Porque uma equipe que consegue trabalhar bem digitalmente, né, principalmente agora na pandemia, isso mostrou muito claramente, ela não precisa de estar no fórum 8 horas por dia, 6 horas por dia, 12 horas por dia. Ela não precisa, ela trabalha muito bem remotamente. Então você pode ter até uma escala de trabalho de menos gente, né? Uma equipe reduzida, né, a cada dia e muita gente em casa, porque o teletrabalho já se mostrou viável para o judiciário, né? Isso foi um dos ganhos que a pandemia trouxe, né? Forçar essa ativação digital. E você está falando em sustentabilidade, o pessoal pode ter a falsa impressão que ser sustentável é ser ecologicamente correto. Mas é mais do que isso, né, Luiz? Ser sustentável é você ser socialmente justo, economicamente viável, culturalmente diverso. Então, assim, você pode ser sustentável e tem que ter essa preocupação na sua unidade judiciária. E a preocupação também não é só, tipo assim, vamos, né, dar destinação a papel. Como eu havia falado, né, o papel está acabando. O papel vai virar, talvez, aqui no âmbito da justiça, aqueles hieróglifos do passado. Vai ser uma peça de museu. Né? Tudo hoje está para o meio digital. O SEI, né, o processo administrativo, é digital, o PJE. Então, assim, o papel não está tendo muito mais espaço. Mas é sempre você ter consciência de outros gastos. Energia elétrica, água, copo plástico. Você lembra daquela história lá de Montes Claros? Nós começamos a fazer as reuniões de gestão. E aí eu perguntei para o pessoal, falei, gente, qual que é o consumo nosso? Quanto que a vara gasta aqui por mês? E aí ninguém sabia, eu cheguei para o responsável do setor, falei que, traga para mim na próxima reunião quanto que nós estamos gastando. Água, luz, e ele trouxe. A luz era R$9.000 por mês de conta. A água eu não me recordo muito bem. Copinho plástico de café, isso aí me deixou assim chocado. 12.000 por mês. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada, vamos começar a economizar. Não tem sentido a gente querer implantar um modelo de gestão, fazer com que as coisas fluam, né, de uma maneira assim, mais rápida, mais simples, mais econômica e com essa gastança. Começamos a deixar o computador desligado, desligava o ar-condicionado quando saía da sala, apagava as luzes, tal. 2 meses depois, essa conta caiu para R$5.000, ou seja, uma redução de quase 50%. Com os copinhos plásticos, o que eu fiz, Luiz? Eu comprei uma canequinha de cerâmica para cada servidor.
De 12 mil caiu para 3 mil. Os 3 mil era o público externo, né? O público que ia lá para beber uma água, um café, alguma coisa assim. Mas a equipe começou a utilizar a sua própria caneca. Então, assim, medidas simples, mas que geram economia. Ô, Carlos, e também dá um sentimento de casa, né? É interessante que numa empresa eu propus que eles começassem a acompanhar e apresentar um gráfico do consumo de água, de eletricidade, de celular, todo mês, né? E de repente, lá por tantos meses de projeto, o consumo de água duplicou, né? De um mês para o outro. E ninguém tinha percebido, né? Eles estavam com um vazamento de água, né? Que dobrou o consumo de água e ninguém ia atuar nesse vazamento se não fosse esse acompanhamento, né? Então, acompanhar água, luz, telefone, trazer essas contas para a mesa, mostrar, olha, pessoal, nós temos custos, né? Isso faz parte desse sentimento de casa que a gente precisa ter. Agora, Carlos, eu queria comentar uma coisa que aconteceu comigo recentemente, que eu tenho um cliente que tem um processo muito grande tramitando, em papel. Tá? É um processo em papel. A inicial tinha 3.500 páginas, né? A petição e os documentos, né? A petição mais os documentos. A petição, né? E a contestação veio com 4.500 páginas. Então, o processo, ele nasceu com 8.000 páginas, né? E o pessoal estava assim, putz, os processos físicos estão sem prazo, né? Por conta da pandemia, né? E o tribunal vai ainda digitalizar esse processo. Sabe Deus, meu Deus do céu, quando é que o tribunal vai terminar a digitalização desse processo, né? Eu falei, pessoal, oferece para o tribunal digitalizar. Eles falam assim, não, nós já temos tudo digitalizado. O escritório de advocacia já tem tudo digitalizado. As 12.000 páginas, que agora o processo já tem 7 anos, já está com 12.000 páginas, né? Não, nós temos tudo digitalizado, prontinho. Eu falei, gente, oferece, por favor, lá para... Já está tudo pronto, é só, né, colocar os arquivos digitais lá no PJE. Então, pessoal, olhando pelo lado dos tribunais, eu tenho certeza que essa situação acontece num monte de situações. Se os tribunais, antes de digitalizar um processo, perguntar para as partes, pessoal, nós vamos digitalizar, você já tem isso digitalizado? Eu tenho certeza que vai economizar um monte de energia e esforço em digitalização e acelerar essa transformação digital do papel para o PJE. Eu tenho certeza que nem esse meu cliente tinha tudo já digitalizado, tudo pronto, né? Vários clientes têm isso também, né? Ao invés de ir lá ter vista, pegar o papel, né, físico, já tem lá digitalizado no escritório, ganha todo mundo. Então isso representa o quê? Sustentabilidade, né, Carlos? Menos gasto, menos trânsito, menos gasolina, menos energia elétrica, menos tudo, por coisas que já estão prontas, né? O esforço foi feito. Ô Luiz, mas às vezes sabe o que acontece? Falta ao juiz a cultura do banco. De chegar e falar assim, ó, faz o serviço aqui para mim e me dá aqui que eu vou, né, transferir o serviço. Num dos nossos cursos aqui, uma diretora de secretaria falou isso. A gente meio que sugeriu, né? Por que vocês não pedem as partes para fazer essa digitalização? Ela falou assim, ó, o juiz falou que isso aí é atribuição da vara. Então, se isso é atribuição da vara, é nós que temos que fazer. Luiz, eu não vejo sentido nenhum, né? Basta assim, você está com receio de que a parte deixe de digitalizar um documento ou outro, que vai, né, não vai ser uma digitalização adequada, correta, já parte de um conceito errado, né, de uma presunção de má-fé, né? Não dá para presumir que todo mundo está agindo de má-fé. E outra coisa, juntou os documentos digitalizados, dá vista para a parte contrária, é que, ó, dê uma olhada, você tem alguma coisa a falar, está faltando alguma coisa? Não está faltando? Pronto. Isso vai economizar tanto o trabalho da justiça, né? Você distribuir essa função, tal, mas é o que eu falo, acho que está faltando a cultura do banco, né? Voltando aqui, eu falei do aeroporto de Singapura, eu lembro que em 1990 eles começaram uma revolução no judiciário muito grande. E o curioso foi que lá foi nomeado como ministro da Suprema Corte um banqueiro. Eu não sei se era um banqueiro efetivamente, ou se era um CEO, né, de um banco e tal, mas assim, foi para lá quase que um empresário, um cara que mexe com gestão. Em 15 anos, o judiciário de Singapura saiu lá dos últimos, dos piores do mundo, para se tornar hoje uma referência mundial. Então, assim, a gente precisa desenvolver isso. Nós, do judiciário, né, não vamos ser os salvadores da pátria, né, a resolução de todos os problemas do mundo, não. Precisamos do apoio de todo mundo que precisa da justiça e temos que contar com isso, porque senão continuamos aí
no pleistoceno, né, da administração judicial. O Carlos, e pensando nessa questão de sustentabilidade, de tecnologia, né, de administração judicial, o uso do papel, pelo menos no judiciário, ele precisa ter os dias contados, né, Carlos? Porque é uma coisa que, a meu ver, dada a conexão eletrônica que a gente tem hoje, o uso de papel, por exemplo, para imprimir um mandado, né? Aliás, o uso de mandados desnecessariamente, né? Expedir mandados desnecessariamente, quando você tem um recurso de intimação eletrônica, etc., né? Não faz o menor sentido. Começa daí. Mas eu vejo que as centrais de mandados, elas são grandes utilizadoras de papel. Ainda tem muito papel, né? Sendo que hoje em dia, você vai aqui na loja de celular, eles te dão um tablet, você assina no tablet e o contrato está assinado, né? Ou seja, aquela intimação podia ser assinada via tablet, podia estar toda eletrônica, concorda, Carlos? Então, pensar essas coisas, pensar o uso de papel, pensar o uso de energia, de não emitir mandados desnecessariamente, isso tudo reflete em qualidade de vida, né, para os oficiais de justiça e também para o pessoal da secretaria que está expedindo mandados desnecessariamente, mas também sustentabilidade, menos gasto com energia, menos gasto com papel, menos gasto com água, etc, né? Então, observa que está tudo integrado, né, Carlos? A gente tem que conseguir desenvolver esse olhar, né, de uso de tecnologia e redução do uso de recurso. E o uso da tecnologia tem que ser 100% do processo, né, Luiz? Porque o que a gente viu em alguns tribunais é isso. O processo é o PJE eletrônico, mandou um mandado lá para o central de mandados eletrônico, o oficial vai lá e imprime o mandado. Aí ele imprimiu o mandado, vai na casa da pessoa, a pessoa assina. Aí ele digitaliza o mandado, aí volta para o fluxo normal. Ou seja, por isso eu falo, o benchmark é bom, né? O Correio, tem outras, o FedEx, que vão fazer as entregas lá, tem uns aparelhinhos aqui, ó, assina isso aqui, está recebido o documento, né? Já tem tribunais também que já adotam essa tecnologia, né, do mandado digital. Então, assim, ó, vão, assina ali no tablet, no equipamento e corre para, né, tá feito o serviço, está comprovada a execução do ato. Ô, Carlos, então vamos fazer um resumo, porque nós estamos quase chegando na nossa hora aqui da live, né? Fazer um resumozinho, né? Vamos pensar assim, olha, o que uma unidade judiciária pode fazer conectando essas coisas todas, né? Layout, energia, sustentabilidade, etc. Vamos começar? Vou falar uma aqui, ó. Gestão de resíduos, tá? A gente tem que pensar em coleta seletiva, separar, olhar como que a unidade judiciária está tratando essas coisas, fazer uma coleta seletiva dentro do foro. Fala uma, Carlos. Ergonomia, eu acho que é muito importante. Está lá a pessoa trabalhando o dia inteiro, às vezes mal acomodado, tem que ter essa preocupação, ter uma boa estação de trabalho, cadeiras, equipamento. Tem gente que precisa daquele um apoio de pé, tentar arrumar esse apoio de pé, né, tal. Isso é importante, é qualidade de vida. Bom, vou falar sobre consumo de energia, trocar as lâmpadas por lâmpadas de LED, pensar em iluminação natural, acompanhar o consumo de energia da unidade, isso tudo traz um estado de consciência, né, sobre ar-condicionado ligado, sobre luzes que são deixadas ligadas. Então, monitorar o consumo de energia e substituir lâmpadas velhas por lâmpadas de LED, lâmpadas mais eficientes. Fala uma, Carlos. Bens apreendidos. Tem que ter um protocolo de recepção de bens apreendidos, acondicionar somente aquilo estritamente necessário, eliminar o que não serve, dar destinação imediata para aquelas coisas assim. Armas manda para o Exército, nota falsa manda para o Banco Central, droga destruir o quanto antes e por aí vai. Muito bom. Vou falar mais uma, arquivo, né? A gente organizar o nosso espaço, né? Ter um ambiente de trabalho clean, organizado, sem muito penduricalho, o mais simples possível, com a maior ventilação possível, isso reflete em produtividade dos servidores. Fala a última aí, Carlos. A última. Ô, Luiz, eu acho que conscientização. Eu acho assim, todo mundo na unidade judiciária tem que saber do seu consumo, dos seus gastos. Então, assim, é importante que cada um saiba quanto que custa a energia que se paga aqui, quanto que eu gasto de água, de cafezinho, né, para ter uma ideia, porque você tendo consciência disso, você começa a economizar, né? Ontem no curso lá do Tribunal de Justiça do Tocantins, nós tivemos aquela informação de que uma vara no estado lá
por mês custa 220 mil reais. Isso aí dá um gasto de 2 milhões e 600 mil reais por ano. Será que o juiz, os servidores têm essa ideia? Que os gastos com salário, com a manutenção do prédio, água, luz, custa isso tudo? Acho que quando tiver, começa a pensar assim, é razoável? Pode até ser. É possível economizar? Não, é possível. Vamos começar a atuar assim, assim, assim. Mas para isso tem que ter consciência, né, do seu consumo. E consciência também, né, Carlos, que não adianta nada você ter tudo isso sem você ter saúde dos servidores, do magistrado, saúde da equipe. Então, ter também consciência da importância da saúde. Levantar de vez em quando, fazer, né, atividade física, promover, eventualmente, atividade física conjunta da vara. Né? Pessoal, deu o horário aí, todo mundo levanta, vamos fazer uma ginástica laboral aqui, vamos fazer né, essa consciência também de que o nosso maior bem, o nosso recurso mais escasso chama-se tempo e saúde, pessoal. Então, não vamos deixar de ter atenção a isso. Porque não adianta nada a gente ser muito produtivo se a gente cair doente, né? Isso me lembrou da Socorro, lá do Piauí, que Deus a tenha, né? Se a gente não estiver aqui, se a gente não usufruir da vida em boa saúde. Vamos terminar, Carlos? Vamos, Luiz. Então, na próxima live, né, dia 26 de agosto, na próxima quarta-feira, às 11 horas novamente, nós vamos falar sobre execução dos planos de ação. Ou seja, já pensamos muito, planejamos muita coisa, agora temos que efetivar esses planos. Então vai ser um tema que vai interessar aqueles que querem realmente pôr a mão na massa para poder obter os resultados. E essa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube, no ambiente virtual de aprendizagem, né? E como sempre, pessoal, muito obrigado pela audiência, é um prazer estar aqui. Até a próxima. Isso, continue nos acompanhando nos fóruns, colocando as boas práticas, que semana que vem nós vamos comentá-las. Um abraço. Outro abraço a vocês.